Olá, tocantinenses de norte a sul do nosso querido e amado Tocantins. Tudo bem? Chegando por aqui na TV Assembleia com mais um episódio do nosso podcast, aquele preferido dos tocantinenses, podcast A Casa é Sua Cast, onde a gente discute as leis aprovadas pelos 24 deputados estaduais, com o objetivo de te manter bem informado e bem informada sobre as legislações aí aprovadas pela Casa de Leis. A gente quer agradecer a sua audiência, a sua companhia. Muito obrigada a todos que nos acompanham. Às vezes estão andando em algum lugar, pessoal, assisti tal episódio, gostei de aprender mais sobre a lei. Esse feedback é muito importante, porque a gente está aqui para esclarecer para vocês as leis, né, que são aprovadas aí pelos deputados estaduais. E simbora? Simbora, porque esse programa de hoje, ele traz um assunto muito sério. Vamos falar hoje sobre combate à violência contra nós, mulheres. E a gente sabe que é uma bandeira de luta de todos os deputados, principalmente das deputadas, né? E que a Assembleia tem aprovado leis importantes, né, para ajudar a combater esse mal que assola toda a sociedade. Porque quando uma mulher é agredida, é violentada, é morta, não é só sobre ela e sobre a sua família, é sobre toda a sociedade. E, partindo desse pressuposto é que a gente começa esse debate hoje, vamos discutir a lei número 4.101, de 2 de janeiro de 2023, de autoria da deputada do PCdoB, Luana Ribeiro. Essa lei, ela dispõe sobre o registro de violência doméstica por meio da delegacia virtual aqui no Tocantins e adota outras providências. Para discutir esse tema, não estou sozinha, viu? Estou aqui com 2 nomes de peso nessa área, 2 mulheres que vão saber nos trazer panoramas, contextos e cenários importantes nessa discussão. Aqui, nós temos aqui ela que é diretora de Polícia do Interior e uma das responsáveis pela delegacia virtual é a delegada Ana Carolina Braga. Doutora Ana Carolina, bem-vinda. Olá, bom dia, Maju. Seja muito bem-vinda, é um prazer, uma honra tê-la aqui, viu? E também aqui, ao lado daqui da doutora Ana Carolina, ela que é bem conhecida aqui no Tocantins pelas suas décadas de atuação em torno do assunto, é advogada, membro da diretoria do AB, Tereza Ibiapina. Tereza, que honra recebê-la. Muito obrigada, eu que me sinto honrada de estar aqui com vocês. É um prazer recebê-las. A gente vai discutir, então, a lei, essa lei que dispõe, né, do registro de ocorrência e o pedido de medida protetiva de urgência, aí relativas a atos de violência doméstica e familiar, né, através aí, do acesso à delegacia virtual do Estado do Tocantins. Então, essa lei ela permitiu isso. Ao receber o registro de ocorrência, o delegado ou a delegada de polícia ouvirá a ofendida, preferencialmente por meio eletrônico ou telefônico, é o que diz a lei, que diz ainda que podem ser realizadas também por meio da delegacia virtual do Estado, outros registros de ocorrência aí, relativas também à violência contra a criança e adolescente, por exemplo, contra o idoso e pessoas com deficiência. Mas será que as mulheres estão usando esse canal? Será que as mulheres têm buscado a delegacia virtual para efetivar essas denúncias? Vamos entender mais sobre o assunto, começando aqui com a doutora Ana. Doutora, com a implementação da delegacia virtual para o registro de violência doméstica, como a polícia tem garantido que as vítimas se sintam seguras e acolhidas ao utilizarem esse canal eletrônico? Então, a delegacia virtual ela já propicia esse ambiente mais seguro, discreto, né? Porque a vítima pode falar tudo sem essa preocupação de disposição, de retaliação. E aí o nosso sistema ele conta, a gente recebe as denúncias, né? E a ocorrência, ela preenche todo o formulário de pedido de medida protetiva, né, o formulário de avaliação de risco. Isso é tratado por uma equipe especializada, designada pela Delegacia Geral, que também faz parte do programa Salve Mulher, que é um projeto nosso também, junto com a Delegacia Virtual, mas também por aplicativo, para que seja feito esse contato com as mulheres. Então, nós recebemos as denúncias e encaminhamos ao Poder Judiciário os pedidos de medida protetiva. Muito bom. Tereza Ibiapina, a gente queria que você nos explicasse um pouco sobre a importância dessa lei que a gente está discutindo na ampliação das formas de denúncia de violência doméstica, principalmente aqui no contexto do Tocantins, que infelizmente é um dos estados que tem índices altíssimos, por exemplo, de feminicídio, né? Exatamente. Primeiramente,
Agradeço a oportunidade e parabenizar a deputada Luana, né, pela iniciativa, que isso é muito importante para toda a população do Tocantins, que, como você falou, é uma população que ainda sofre muita violência contra a mulher. A gente tem visto aí um número absurdo de feminicídios que tem crescido. E nós temos lutado pela não violência contra a mulher, é óbvio, é transparente os avanços que nós tivemos. E alguns avanços decorrentes da própria modernidade do mundo, né? Então, a denúncia virtual, a delegacia virtual, ela é necessária, porque ela precisava estar adequada ao momento que nós estamos vivendo. Além de tudo, a gente pretende alcançar com a delegacia virtual, com a denúncia virtual, a gente pretende alcançar o quê? A celeridade necessária para o caso. Verdade. Porque muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, ainda com a delegacia virtual, a gente perde o tempo e acaba acontecendo muitas tragédias, né? E, na verdade, é isso que a gente quer trabalhar. Por quê? Porque, como você falou no início, que você indagou assim, será que essas mulheres vítimas de violência, elas estão realmente utilizando esse meio? Eu acredito que, na mesma proporção da denúncia tradicional, o virtual está sendo usado. E quando eu digo na mesma proporção, é porque, na verdade, as ocorrências, elas crescem, mas elas ainda não são todas. Por quê? Porque tem todo um contexto para que a mulher tenha a coragem de fazer a denúncia. Ela já é uma vítima, seguramente, de uma violência psicológica, de uma violência patrimonial. Então, ela tem medo, e nós temos mulheres em todas as vertentes. Nós temos mulheres velhas, idosas, né? Nós temos mulheres adolescentes, nós temos mulheres negras, nós temos mulheres pobres, e ricas também, e em todas elas existe a violência. É verdade. A violência, o medo e a vergonha. E eu gosto de enfatizar principalmente a questão da mulher idosa, porque ela sofre a violência física, inclusive no que diz respeito ao estupro também. Isso é verdade. Né? E a violência contra a mulher idosa, ela é tão grave quanto, porque ela é muito mais frágil, ela tem muito mais medo de denunciar. Por quê? Porque quando ela faz a denúncia, ela vai voltar para onde? Ela vai voltar para dentro de casa, que é onde está o agressor. É verdade. Entendeu? Doutora, dentro desse viés que a Tereza levantou, como que a delegacia ela tem lidado com a complexidade e variedade, né, dos casos envolvendo diferentes tipos de grupos vulneráveis, como ela falou, das idosas, por exemplo? A gente faz uma capacitação constante de quem opera a delegacia virtual e também as delegacias especializadas, né? Então, assim, a gente participa das ações da rede, nós temos dentro da Polícia Civil instrução normativa para grupos vulneráveis, que trata de idosos, crianças e adolescentes, de mulheres também, que seguem um protocolo de atendimento bem delimitado, né, sempre humanizado, buscando trazer a segurança, né, em primeiro lugar, mas também esse atendimento mais acolhedor, mais sensível, né, por conta da dificuldade que às vezes, da vítima ter aquela coragem de denunciar. Então, se a porta estiver fechada, às vezes ela não volta nunca mais e a gente pode perder, né, esse contato. Então, nós trabalhamos com isso, com a especialização das equipes, para que seja feito esse estudo dentro das especificidades da legislação, porque no caso da mulher idosa, muitas vezes ela é duplamente violentada. Tem a questão do marido, tem a questão dos filhos, né, a violência patrimonial. Então, são muitos detalhes que têm que ser observados e a nossa equipe, tanto na virtual como das delegacias especializadas, porque ela funciona meio que com... A virtual é uma extensão das delegacias da mulher, né, e de atendimento a vulneráveis. Então, a gente segue os mesmos protocolos que tem, né, nas especializadas mesmo, nas DEANs. Doutora, você acredita, pela sua atividade diária aí nessa área, que as mulheres elas estão, de fato, buscando esse canal para denunciar?
Eu acredito que sim, né? A gente sempre trabalha, inclusive, nessa área, que a gente nem sempre consegue a redução dos índices. Porque a gente vai... O que a gente quer? Denúncia, aumentar o número dessa cifra negra das mulheres que não, né, estão no silêncio. Inclusive, dentro do feminicídio, os estudos nacionais, e aqui no Tocantins também, apontam que mais de 90% das mulheres que morrem são aquelas que nunca tinham denunciado, não tem um BO. Então, assim, a importância de quebrar esse silêncio, de que realmente seja feita a denúncia e, no caso, a medida protetiva, é a principal forma. Então, a gente vê um aumento constante, principalmente nos pedidos de medida protetiva, e aí eu falo geral, né, tanto nas delegacias como virtual, mas eu acredito que tem aumentado sim, e a tendência com as nossas campanhas, com essa divulgação, é que aumentem as denúncias de violência, que de fato existem, mas às vezes ainda não chegam ao conhecimento do Estado. Muito bom. Tereza, com base na sua experiência na área jurídica, como é que você vê a relação entre o acesso à tecnologia e a ampliação da proteção das mulheres em situação de violência? A delegacia virtual, na sua opinião, pode ser uma ferramenta efetiva nesse sentido? Sim, sim. Mas eu gostaria de enfatizar o seguinte, a questão da conscientização. Eu costumo dizer que tem duas coisas que podem mudar no mundo. Uma é a educação e a outra é a informação. De nada adiantaria nós termos 500 mil leis que tratassem dessa questão se nós não trabalharmos a conscientização. Verdade. Se nós não informarmos para a sociedade o que ela pode, o que ela tem direito. Por exemplo, nós temos todo esse trabalho realizado pela doutora aqui que está capitaneando essa questão da delegacia virtual. Mas as pessoas elas precisam saber que ela existe, as pessoas precisam saber, inclusive, até principalmente, que existe uma rede de apoio para essa mulher. Verdade. Se elas não souberem, elas não vão confiar, elas não vão acreditar, porque, veja bem, a gente está tratando com pessoas que têm medo de reações, que têm medo de morrer, que tem medo de perder os filhos. Então, no contexto do medo, realmente. Exatamente. Então, é muito importante que, concomitante, nós usemos essa ferramenta da conscientização. Para quê? Para que as pessoas acreditem, para que elas tenham coragem e para que elas tenham segurança ao buscar a delegacia da mulher, seja na modalidade presencial, seja na modalidade virtual. Acredito muito, acho que a gente tem avançado muito, a gente tem, eu até expresso particularmente uma enorme gratidão por essas mulheres delegadas que atuam na área, porque a gente vê a dedicação, o esforço, a humanização que elas promovem lá dentro, independente até da segurança, independente até da existência e uso das políticas públicas necessárias para que desenvolva esse trabalho, mas que, porém, ainda não chegaram até onde nós precisamos. Muito bom, muito boa essa reflexão, Tereza. Doutora, a gente sabe que a violência doméstica ela é também uma questão de saúde pública, né? E que muitas vezes as vítimas não têm o acesso imediato à delegacia. Você está numa região sul de Palmas, está numa região, né, Buritirã, no lugar mais, ou no interior do Tocantins, a gente não tem. Então, eu queria saber assim, como que a delegacia virtual ela pode reduzir esses obstáculos e também aumentar a agilidade no atendimento a essas vítimas. O uso do mecanismo eletrônico, né, ele supera as barreiras. Então, no estado nosso, que tem muita área rural, muita área distante, às vezes a própria dificuldade de locomoção, né, o que a gente tinha antes disso tinha que andar 100 quilômetros, às vezes, para chegar numa delegacia para registrar. Sim, verdade. Então, de fato, a delegacia virtual, ela traz esse atendimento. E aí, lembrando que, às vezes, assim, ela vai protocolar o pedido de medida, mas a gente vai ter que ter outras diligências. Às vezes, precisa requisitar um exame pericial, um encaminhamento, às vezes, para o serviço de saúde, principalmente em casos de violência sexual, que precisa de uma profilaxia. E a delegacia virtual é muito atenta nisso, por isso que a gente mantém um sobreaviso. Então, 24 horas, sempre tem alguém acompanhando, entra o pedido, a gente checa essas condições, às vezes, se necessário, entra em contato com uma equipe policial mais próxima lá de uma central de atendimento, né, que funciona também 24 horas, para levar uma requisição, às vezes pegar essa vítima e levar para um hospital se necessário. Então, a gente faz esse trabalho complementar
para que tenha essa celeridade, tanto no encaminhamento do pedido de medida, mas também das outras diligências necessárias para promover, né, a saúde e a segurança em geral dessa mulher. É isso. E você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, até junho deste ano, a Secretaria de Estado da Segurança Pública mostrou aí um aumento de 60% nos números de feminicídio, né? Foram 8 casos, enquanto que no mesmo período de 2023 foram 5. Então, a gente está falando de um assunto que é sobre toda a sociedade, como eu falei no início, né? E que precisa da delegacia virtual, que precisa de políticas de médio, curto, longo prazo, e que precisa de conscientização, que precisa de mudança de posturas, precisa de um sistema de proteção efetivo para as mulheres, principalmente as que estão em maior vulnerabilidade. A gente vai para o intervalo, já a gente está de volta. De volta aqui com o nosso episódio, nosso podcast A Casa é a Sua Cast, hoje falando sobre a lei de autoria da deputada Luana Ribeiro, que garantiu aí o registro de violência doméstica por meio da delegacia virtual. O que a gente tem discutido aqui é como que isso tem ajudado na agilidade do início do atendimento a essa mulher, como que essa tecnologia permite que mulheres que estão em regiões distantes, zona rural, em muitos lugares, possam acionar esse serviço e como a gente precisa trabalhar a conscientização e como a segurança pública precisa estar aparelhada para conseguir fazer essas investigações e conduzir esses casos. Nós estamos aqui com a doutora Ana Carolina Braga, que é uma das responsáveis pela delegacia virtual, também aqui com a advogada e membro aqui da OAB, Tereza Ibiapina. Quando a gente fala de violência contra a mulher e denúncia, a gente chega num ponto, um obstáculo muito grande, que é o encorajamento dessa mulher, que muitas vezes começou na violência verbal, na violência psicológica, aí esse ciclo de violência vai aumentando, tem filhos envolvidos, tem uma dependência econômica, né? Tem todo um conceito, um contexto social ali que ela fala, como é que eu vou denunciar se eu dependo, né? E, então, quando a gente fala desse assunto, a gente está falando também sobre a mulher poder se sentir segura para fazer a denúncia. Como é que vocês veem, nos últimos anos, principalmente, com tanta divulgação que tem tendo, com leis como essas, esse processo de encorajamento dessas mulheres que estão em processo de violência? Eu acho assim, a legislação ela tem ampliado, né, para que a gente consiga também essa parte social. Por exemplo, dentro dos pedidos de medida protetiva, tem a manutenção do vínculo empregatício, caso a mulher sofra violência, tem a questão do aluguel social. Então, são algumas medidas que permitem que talvez a mulher saia dessa situação difícil. E aí a rede de proteção ela também tem essa amplitude, né, de buscar capacitações para que ela tenha a sua independência financeira. A gente vê um trabalho muito interessante da Secretaria da Mulher nesse sentido. E a ideia é exatamente essa, que a gente possa, primeiro, garantir a segurança, mas também o pós, né, e aí vem toda uma estrutura de Estado e da sociedade como um todo para que apoie essa mulher, né? E eu gostaria só de explicitar que quando a gente fala que é muito importante a mulher entender o ciclo de violência, né, entender toda essa questão dessa escalada. E aí também dentro das ferramentas virtuais que a Polícia Civil desenvolve, a gente tem um aplicativo Salve Mulher, que ele iniciou lá no final de novembro de 2022, e ele tem funcionado como um canal de informação, além de também poder pedir medida protetiva por ele, mas ele tem lá o que é a medida protetiva, onde tem as delegacias do Estado, tem informações sobre o ciclo, sobre os tipos de violência. Então, gostaria também de que a gente possa trabalhar mais essa divulgação para que a mulher perceba que é vítima, que às vezes nem elas percebem que são, tanto desse contexto cultural que a gente, né, é inserido mesmo, e que possa, sim, fazer essa denúncia. A violência psicológica está aí, ela é muito forte. E ainda eu acredito que tem muita denúncia ainda que está na cifra negra, que ainda não entrou para os registros nossos. Tereza, eu queria saber como é que você avalia o impacto dessa lei para o fortalecimento da rede de atendimento às mulheres, considerando a articulação entre a delegacia virtual, por exemplo, e outros serviços, como o Salve Mulher, que a doutora falou, e o 180. Então,
a realidade da delegacia virtual, ela está bem adequada à realidade do Tocantins, né? A questão da adequação, da adaptação, eu acho que ela depende muito daquilo que eu já falei no bloco anterior, que é exatamente a divulgação, a certeza dos resultados, a divulgação dos resultados para o encorajamento dessa mulher. Por quê? Porque o encorajamento, ele não está somente, eu digo somente, mas só para contextualizar, ele não está somente na existência daquela violência física em si. Muitas vezes a mulher ela já está vivendo um quadro de violência e ela não percebe. Por quê? Porque muitas vezes o agressor, ele inicia esse processo de violência com atitudes que ela mesma, mulher, que às vezes já tem um pouco de baixa estima, ela já entende como ciúme. Né? Isso acontece muito na fase do namoro, é aquela coisa, não veste essa roupa, não faz isso, e a menina fica empolgada até, e aí ela acha assim, nossa, mas ele me ama muito, gente, ele não quer que eu use essa roupa e tal, e ela já está num ciclo de violência e não percebe. Verdade. Então, esse encorajamento, para a gente emprestar esse encorajamento, é um trabalho que eu digo, ele é um trabalho de formiguinha, mas ele é um trabalho incessante. E eu costumo dizer o seguinte, gente, nós mulheres, nós temos a obrigação, a responsabilidade de nunca falar assim, hoje eu não tenho nada para fazer. Porque sempre tem. Porque você fazer parte dessa rede, você faz parte, basta que você queira. E você faz parte trabalhando essa conscientização. É você conversando com seu vizinho, é você conversando com a sua funcionária, é você observando, você prestando atenção no quadro que tem na sua igreja, na sua vizinhança, de mulheres que são oprimidas. E muitas vezes você também vai encontrar esse reflexo nas crianças, nos filhos daqueles lares que têm violência. Por quê? Porque eles apresentam comportamentos diferentes. Nesse aspecto, é muito importante o papel da escola, é muito importante o papel do professor, da direção. Por quê? Porque é ele que vai perceber que determinada criança, por exemplo, mudou de comportamento, que determinada criança, de repente, começou a ser muito agressiva. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, vejam que é um trabalho incrível, é um trabalho enorme e é um trabalho que só nos estimula a crescer cada vez mais. Porque na hora que você ouve uma mulher dizer assim, nossa, graças à orientação da doutora Ana, eu consegui me libertar do quadro de violência. Porque o sucesso para a gente é essa libertação. E essa libertação ela vai ter quando ela tiver a consciência dessa rede protetiva. Se ela se sente presa, amarrada por uma questão patrimonial, e olha que muitas vezes o companheiro dela é uma pessoa desempregada, é uma pessoa que não desenvolve nenhuma atividade, mas ainda assim ela se sente dependente financeiramente da pessoa, né? E aí, por isso, nós temos, em toda essa rede que a doutora já falou, nós temos capacitações, nós temos todo um sistema que favorece. Não ainda chegamos no número que nós gostaríamos, mas nós já temos muitos programas de capacitação. Para quê? Para poder conceder, para fazer com que essa mulher ela tenha independência financeira através de uma atividade que ela tem competência, que ela tem capacidade de desenvolver. Muito bom. Doutora, tendo em vista a garantia da efetividade dos registros, quais são os principais desafios que a Delegacia Virtual enfrenta hoje para conseguir garantir essa efetividade aí nos registros? Eu acredito que assim, o desafio é a divulgação, para que tenha mais acesso e isso, né, aconteça. A gente tem as dificuldades mesmo, limitação de internet, do uso, às vezes, da ferramenta por alguém que tem pouco familiaridade, vamos dizer assim, mulheres idosas, às vezes, têm mais dificuldade. A gente vê isso também na comunidade indígena, que a gente vê né, eu já recebi, dentro da delegacia virtual, às vezes, a técnica de saúde fez um pedido de medida em nome de uma índia, né? E aí a gente não pode passar porque esse pedido é personalíssimo, então tem que ser feito pela própria pessoa. Mas aí eu entrei em contato com ela, consegui garantir que a própria vítima, né, fizesse essa assinatura para a gente encaminhar. Então, eu acredito que as dificuldades são esse de acesso à tecnologia, à internet, e principalmente a divulgação desse meio mais rápido, mais célere,
que a gente consegue, né, abranger muito mais mulheres. Hoje a delegacia virtual ela tem efetivo de profissionais que atendem a demanda? Nós temos sempre um delegado e um escrivão todos os dias escalados para atender em regime de sobreaviso. Então, a gente fica 24 horas, chega o pedido na caixa, a gente tem conhecimento e já faz os encaminhamentos necessários. Nossa, muito bom. Tereza, a gente sabe que são muitos, assim, que, embora a delegacia seja um avanço, né, a gente sabe que tem desafios latentes muito grandes com relação ao atendimento às mulheres em situação de violência. Né? É uma complexidade, como você mesmo disse no início, e a gente sabe. Quais você acredita que serão os maiores obstáculos para a implementação total dessa ferramenta e como é que a gente pode superá-los? Eu volto a dizer, eu acho que quando a mulher, quando a vítima, né, quando ela tem a conscientização, quando ela tem a certeza que existe uma rede protetiva que vai apoiá-la, ela vai passar a ter coragem de se submeter a alguns procedimentos que são um pouco desagradáveis, por exemplo, o IML, né, que não é um procedimento fácil, porque aquele é um momento que você vai se expor, que você vai falar, que você vai mostrar a tua ferida. Né? Então, quando ela sabe que ela está ali, mas que dali ela vai sair com a certeza que a partir dali ela pode ter uma vida melhor, que ela vai estar sendo valorizada no mercado de trabalho, que ela vai estar sendo valorizada na sociedade como um todo, e aí eu acho que os desafios vão diminuindo e a gente vai conseguir ter o aumento das ocorrências, das denúncias, porque precisa que haja. Sem a denúncia não pode acontecer o combate. A gente precisa saber que ela existe e é por isso que tem todo esse trabalho que, ainda que estejamos falando de delegacia virtual, a gente está falando que junto com a delegacia virtual, por trás dela tem todo um trabalho humanizado visando o bem-estar dessa família, dessa mulher. Muito bem, falando em trabalho humanizado, doutora Ana Carolina, a lei ela prevê que os delegados, as delegadas, possam ouvir a vítima, né, pelo meio eletrônico e telefônico. Doutora, como é que você acredita que esse modelo pode contribuir, digamos assim, para uma segurança e um bem-estar da vítima e quais os cuidados, né, que são tomados para garantir a confidencialidade e a integridade desse depoimento? Então, a gente tem uma normativa, né, que regula também o sistema audiovisual, o uso dele, e a ideia é assim, a gente usa ele estritamente, né, com um meio seguro de arquivo. Essas oitivas elas são lançadas diretamente no sistema do Poder Judiciário, no EPROC, né, e aí elas ficam seguras. Então, assim, a gente usa um protocolo para essa atuação, né, e assim, também toma cuidado de fazer perguntas que não gerem revitimização, que é outra coisa que tem sido muito trabalhada pela Polícia Civil e pelas forças de segurança num todo, né, que é evitar que a vítima faça perguntas invasivas, desnecessárias, que não contribuam, de fato, para a elucidação dos fatos. Né? Então, assim, a gente tem trabalhado nisso para que essa oitiva ela seja, de fato, acolhedora, humanizada, segura, né, dentro dos meios tecnológicos. É possível, dentro do sistema, a gente restringir o acesso, que só o policial que fez possa ver, em casos de maior repercussão, ou, né, que seja um relato muito forte. Sim. E que, como protocolo nosso, ela é feita nessa confidencialidade, no sistema seguro e lançado diretamente no sistema EPROC, para fins de acesso a Ministério Público e juiz, quando necessário. Muito boas essas informações, doutora. Se alguma mulher que está nos assistindo agora pela TV Assembleia está num contexto de violência, ou pensou em denunciar, mas muitas vezes ficou com medo de ir até a delegacia, com medo, com receio, para quem está nos assistindo, como que essa mulher pode fazer para acionar a delegacia virtual? Ela entra no site, né, da delegacia virtual.cinesp, colocando lá no Google, ele já vai direcionar, né, ela vai fazer um acesso pelo Gov, e aí a conta Gov já garante a legitimidade de que ela mesma que está fazendo os registros. E aí é muito importante que ela dê todas as informações possíveis, tanto do fato que ela sofreu, as violências sofridas, informações sobre o agressor, como a gente consegue localizá-lo. É muito importante, porque essa informação incompleta vai inviabilizar a intimação daquele agressor
da medida protetiva, né? E aí ela preenche o formulário de risco, então ela faz tudo, né, dentro do site da delegacia virtual. E, se possível também, ela quiser, ela pode baixar no celular dela o aplicativo Salve Mulher, que também tem essa funcionalidade. Ele não usa o Gov, ele usa, ela tira uma foto com o documento dela em mãos, e isso também valida ela, né, dá essa legitimidade. E só lembrando que, caso tenha lesões corporais, é importante, às vezes, fotografar, para que isso também seja documentado para fins de, né, da investigação. Gerar as provas, né? Exato. Print de WhatsApp, print de conversa no WhatsApp, tudo isso. Tudo que ela que possa entender, servir de prova. isso que Não, faz muito parte bacana. dela. Ótimo. Tereza, a medida protetiva é uma das providências mais urgentes nos casos de violência, como a gente sabe, né? Violência doméstica. Como o registro eletrônico desses pedidos, na sua opinião, pode agilizar a resposta do sistema de justiça e garantir proteção imediata das vítimas? Então, como a doutora Ana falou, no momento que você faz o registro da ocorrência, ele já entra diretamente no EPROC, né? Quando ele entra no EPROC, salvo engano, ele já é merecedor de uma análise que vai determinar o cabimento dessa medida protetiva e consequente concessão. Então, é importante, né, a tua pergunta, porque, sendo virtual, ele é muito mais rápido, a concessão dessa medida provisória é muito mais rápida do que até mesmo presencialmente, porque você depende de todo um sistema que vai chegar na autoridade que vai conceder essa medida protetiva em tempo recorde ou não. Então, a denúncia virtual, ela é muito mais célere nisso. Por isso que eu falei anteriormente que é uma realidade, a delegacia virtual é uma realidade adequada, é uma necessidade adequada à realidade do Tocantins. Nesse aspecto, a doutora Ana domina muito mais a questão da celeridade da medida protetiva, mas, no meu conhecimento, eu creio que seja por essa vertente. Muito bom. Isso, Fica à vontade, doutora. A celeridade é essa, né? Ela está mais rápido o acesso dela de fazer. Né? Quando a gente recebe, a gente caminha no EPROC, o juiz tem 48 horas para dar uma decisão, geralmente nem houve a parte contrária, e aí disso já sai, né, em via de regra, a concessão da medida, e no nosso caso, o oficial de justiça encaminha. Dentro do aplicativo Salve Mulher, a gente também lança essa medida deferida para acesso dentro do celular, para que ela possa andar com ela onde ela estiver. Muito bom, doutora. Importantes informações, você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia. Além de registrar o boletim de ocorrência na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da sua cidade ou na delegacia virtual, existem outras formas de denunciar. O aplicativo Tocantins Salve Mulher, como a doutora falou aqui, também a Central de Atendimento à Mulher, ligando para o 180, e a Polícia Militar 190. Importante você que está nos assistindo, que às vezes tem uma amiga, uma vizinha, um familiar, alguém que você sabe que está no contexto de violência. Importante, para a gente fechar esse debate aqui, gente, que haja também esse movimento de empatia entre mulheres. Muitas vezes uma mulher, mas não é o meu caso, não é o meu contexto. A violência contra as mulheres é sobre todas nós. Tereza, você concorda? Concordo. E eu já vou mais um pouco longe, que eu sempre falo, digo, gente, amigas salvam. Concordo. Vizinhos salvam. Concordo. Mulheres salvam. Muito bem. Doutora, parabenizá-la pelo trabalho lá e que a segurança pública esteja cada vez mais equipada para conseguir ajudar a reforçar essa rede de assistência, de segurança e de monitoramento e punição de agressores, né? Porque a gente precisa romper com esse machismo estrutural que existe e juntando todas as forças, segurança pública, OAB, ativismo, todos os órgãos em geral, né? Para que a gente possa combater essa violência que nos assola e que mata tantas de nós, né? Os índices de feminicídio são muito, muito altos aqui no estado, né, doutora? São preocupantes, né? E por isso é a importância da denúncia. E aí é isso mesmo, às vezes uma colega de trabalho, um colega da faculdade, um vizinho, sentiu alguma situação que acha que é violência, denuncie. O papel das delegacias, o Estado não quer intervir na vida pessoal das pessoas, mas às vezes a gente precisa ter conhecimento, faz uma abordagem humanizada, exatamente para verificar aquele caso, porque podemos realmente salvar vidas com essa medida.
E aí eu agradeço a oportunidade em nome da Polícia Civil. Muito bem. Doutora Ana, muito obrigada. Tereza, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Parabéns pelas suas décadas de estudo, de dedicação a esse assunto, que a gente sabe que é um assunto tão sério, pelo seu também, sua carreira jurídica, que é dedicada a grande parte. E você que nos acompanhou, muito obrigada. Informações aqui, informe a outras mulheres que muitas vezes não sabem. O que a Tereza falou, né? Amigos salvam vidas, amigas salvam vidas, essa rede de apoio salva vidas, a gente precisa se sentir todos nós, como cidadãos e cidadãs, também responsáveis nesse processo de combate à violência que assola as mulheres tocantinenses. Por hoje é só, obrigada pelo seu carinho, obrigada pela audiência, não há violência contra as mulheres, Disque 180, Disque 190, vamos defender as mulheres tocantinenses. Um abraço, até a próxima.